boa tarde. O Diversidade em Foco está começando a partir de agora, hoje, 21 de novembro de 2019. É um prazer enorme a gente nos encontrar, já que na semana passada eu não pude estar por aqui, mas hoje nós estamos aqui nos revendo. Prazer, uma boa tarde para todos. Aqui nos estudos, além da professora Maria do Carmo, nós temos uma mesa redonda com várias pessoas que vai falar aqui sobre um tema relacionado à leitura literária. E nós temos como assunto a primeira Free Rede e o livro Cidadezinha Qualquer. Então, nós temos os convidados daqui. Hoje eu vou ler as pessoas que estão aqui presentes no Diversidade em Foco dessa tarde de hoje. O professor e mestre Abraão Vitoriano, que é licenciado em Pedagogia pelo Instituto Superior de Educação de Cajazeiras. Também é licenciado em Letras pela Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras. É especialista em Planejamento e Gestão Educacional pelo Instituto Superior de Educação de Cajazeiras. É especialista também em Ciência da Educação, Faculdade São Francisco da Paraíba. Mestre em Ciência da Educação pela Universidade Tecnológica Intercontinental. É aluno do mestrado profissional em Letras da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, professor do Sistema Municipal de Ensino de Cajazeiras e supervisor escolar do Sistema Municipal de Ensino da cidade de São João do Rio do Peixe, professor da Faculdade São Francisco da Paraíba. E também o professor Abraão é ministrante de formação continuado do projeto Leitura AMIC e também do projeto Learte, não é isso, professor? E também é presidente do Conselho Municipal de Educação de Cajazeiras e poeta, autor dos livros Pétalas de Rosas, publicado em Pétalas Raras, publicado em 2013, foi uma monografia, né? Trabalho monográfico, Estado de Graça, em 2014, e Cidadezinha Qualquer, 2019. Mas aqui nós temos também, aqui nos estudos também, a professora Josélia Maciel, professora da ESCIT, Cristiano Cartacho, a professora Fernanda, que é também membro do NUAP, da 9ª Gerência Regional de Educação daqui de Cajazeiras, coordenadora do Free Rede. Luciane Pereira, coordenadora do PSE da 9ª Gerência Regional aqui de Cajazeiras. O aluno Francisco de Assis, do 2º ano médio da ESCIT, Cristiano Cartacho. E Milena Oliveira, 1º ano também da ESCIT, Cristiano Cartacho. As nossas boas-vindas a todos que estão aqui para essa mesa redonda, que nós vamos começar a partir de agora. E, rapidamente, boa tarde para vocês. Professor Abraão, sinta-se bem-vindo. Boa tarde. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer o convite, em nome da professora Fernanda, do privilégio de estar participando da Free Rede como autor homenageado da 9ª Gerência, e dizer que estamos aqui hoje justamente para reafirmar a importância e a necessidade da leitura literária nas escolas. Professora Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos vocês, em nome do professor Abraão. Evidenciamos essa ação que vem sendo promovida pela Secretaria Estadual da Educação e agradeço o convite da professora Maria do Carmo para estarmos apresentando o que é o Free Rede e a sua importância na formação social dos nossos alunos. Professora Josélia. Obrigada, e boa tarde a todos. Eu agradeço também o convite de Fernanda para fazer parte desse momento, que é prestigiar o nosso autor Abraão, que vai fazer parte do nosso Free Rede, E só tenho a agradecer. Muito obrigada. Os alunos, Francisco de Assis, seja bem-vindo. Muito obrigado, como aqui eu já fui apresentado, uma boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui, participando, representando a nossa escola, mas também, como também os nossos alunos, os meus colegas. Então, eu me sinto muito grato por ter confiado na gente, por confiar no nosso conhecimento, na nossa experiência de estar aqui e repassar
essa festa para outras pessoas. Muito obrigado. Aluna Milena, seja bem-vinda. Eu quero agradecer pela oportunidade da gente poder participar desse momento e mostrar para as pessoas o quanto a literatura ela é importante na vida dos alunos. E eu fico muito feliz por poder estar representando a minha turma, por poder estar representando a escola e participar desse momento especial com vocês. Luciane Pereira, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente a Fernanda, a minha colega, pelo convite, por estar aqui e assim agradecer também a toda a equipe da escola, ao professor e à professora também, e dizer que é gratificante participar pela primeira vez do Diário do Sertão. Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos ter os seguintes blocos. O primeiro bloco será a Festa Literária da Rede Estadual de Ensino da Paraíba, que é o FLIREDE, né? O segundo bloco, comentários sobre o livro Cidadezinha Qualquer. E o terceiro bloco, o gosto pela leitura na escola e na família. Então, o nosso assunto é a FLIREDE e o livro Cidadezinha Qualquer. Mas antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu vou ler um poema do professor Abraão, que é poeta, escritor, autor dos livros. E aqui a gente tem um poema de Abraão Vitoriano, que fala do seguinte título do poema. Fome é o título do poema. Fome. Escrevo para encontrar flor dos dias. Escrevo porque minha mente sente fome de palavras. Escrevo porque meus dedos se fecham feito caracol no lápis. Escrevo pela minha sobrevivência. E porque arte e fulgura dentro, há sempre uma folha em branco para começar, ou para recomeçar. Então aqui é um poema, um dos poemas do professor Abraão, que está aqui nos estudos da TV Diário do Sertão, com mais essa turma bacana, que vamos falar aqui sobre FLIREDE, livros e etc. Então, começando pelo primeiro bloco, não é, que o FLIREDE, Festa Literária da Rede Estadual de Ensino da Paraíba. E nós vamos ver aqui com a professora Fernanda, que está aqui sendo coordenadora do FLIREDE. Né? Professora Fernanda, fale sobre isso. O que significa FLIREDE? Qual é o objetivo? O que é, na verdade, o FLIREDE, ou a FLIREDE que está acontecendo aqui em Cajazeira, ou se acontece em todo o estado da Paraíba, enfim. Fique à vontade. A FLIREDE é a Festa Literária da Rede Estadual de Ensino da Paraíba. Ela é uma ação que vem sendo executada da capital ao sertão, uma ação desenvolvida pela Secretaria Estadual de Ensino, junto com as gerências. E é com muita alegria que na gerência eu acompanho essa ação, que tem como tema leitura literária e identidade cultural. Leitura literária traz a perspectiva de que essa festa é uma ação que nasce da Secretaria, lançada pela Secretaria, mas que vai florescer nas escolas com 3 grandes ações. A primeira é a revitalização das bibliotecas, espaços de leitura, cantinhos de leitura, para que os nossos alunos eles se reencantem pelo livro físico. Eles saiam das redes virtuais e vá para outros campos de leitura e tentem, ao longo da caminhada, associar os dois. Mas é um resgate da origem da nossa escrita. E a identidade cultural é para que os nossos alunos, nós somos acostumados a trabalhar, primeiro, o que é leitura literária. E quando se vai para a área de leitura literária, nós evidenciamos autores brasileiros, autores de renome da história literária, essa de Queiroz, Camões. E na história da literatura brasileira, vamos para Jorge Amado, vamos para Joaquim Alencar, mas nós temos autores que brilham nas nossas cidades, que brilham na nossa região. Então, a identidade cultural era resgate como a escrita chegou na tua região e veja quem são os autores que têm seus livrinhos, no modo simples de dizer, do nosso interior, porque a gente tem um alto de ver que livro é um livro que está na mídia, mas que, na verdade,
toda a arte que escrita, que se compensa, que se condensa, se torna um livro, se torna uma obra literária. E que nós evidenciássemos quem nasceu como escritor na região e está lá, guardadinho, ou que silenciosamente vai lançando essa semente do ato de ler e que tem essa dimensão tão importante na história. Primeiro, por características regionalistas, a identidade cultural da região. E, por esse motivo, nós encontramos, entre os muitos que tem no nosso entorno, o professor Abraão, que é o expoente de que outros, aos poucos, vão. Mas a minha região tem Abraão, tem também esse. E é muito interessante essa conversa que vem se desenvolvendo. Então, esse resgate das bibliotecas nas escolas. Segunda ação, a FLIRede Social, é onde os nossos alunos são convidados a levarem a leitura a outras instituições. A leitura, o ato de ler, não é um ato que se fecha dentro da escola, mas está presente em outros espaços. E essa nação leitora que nasce na escola pode tornar aquele que está do lado um leitor também. Então, ele vai para ações que se desenvolvem em praças e instituições sociais, a FLIRede Social e instituições sociais. A FLIRede Praça em espaços públicos e abertos, mostrando a leitura à comunidade. Então, esse resgate, essa paixão pelo ato de ler e transformar o nosso aluno em um leitor. Ler, muitos dos nossos alunos sabem, dominam, mas a habilidade leitora de se apaixonar pelo ato de ler é a proposta da FLIRede. E evidenciar que todos somos escritores, porque todos pensamos e temos a capacidade de transformar os nossos pensamentos em escrita. Então, é com muita alegria que nós evidenciamos a nível de gerência, nona gerência, o professor Abraão, mas muitos outros autores estão sendo evidenciados pelas outras gerências. E é uma festa literária, por quê? É uma festa que envolve todo o estado da Paraíba, todas as gerências, a Secretaria Estadual de Educação, e a proposta é que se torne uma ação da Secretaria, que acompanhe todo o ano letivo e que tenha uma culminância em evidência maior, quem sabe chegando a fazermos a nossa festa literária paraibana, a nossa Bienal Paraibana. Em Cajazeiras, nós já temos outras ações que vêm desencadeando e, quem sabe, mais à frente a gente consiga fazer um elo entre todas essas ações. Mas, no momento, essa FLIRede ela tem alavancado o trabalho nas escolas que já tinham seus projetos de leitura e agora se expandem para a comunidade externa. São projetos que não se fecham nas escolas, eles se abrem para a comunidade, com a FLIRede Biblioteca, que são ações que estão revitalizando, a FLIRede Social e a FLIRede Praça. Então, é essa a nossa proposta, de conduzir o nosso aluno de modo crítico, consciente, através da leitura, que ele expanda seus horizontes, nos baseando nas competências e habilidades que se tornam desafios para nós na formação dos nossos alunos. Então, nessa perspectiva, foi que, junto com as ações que nós promovemos, está comigo a professora Josélia, os alunos de Assis e Milena, que em uma das nossas escolas a ação se torna muito interessante. Algo que há um bom tempo nós não ouvíamos falar, o Clube da Leitura. E aí eu faço o convite para Josélia, que é a madrinha dessa atividade, e depois a de Assis, para que eles relatem como essa ação que foi estimulada e chegou na escola transformou eles em apaixonados pela literatura e pela leitura literária. Mas, Abraão, professor Abraão, e você está sendo uma estrela no projeto, né? Na verdade, eu gostaria que você passasse alguma coisa com relação a essa FLIRede e o que tem de enriquecedor, o que vai... o que deixa a sua emoção também de ser um homenageado por conta de você ser como se fosse o ícone, como se fosse um ponto de referência para motivar outras e outras pessoas no mundo da literatura e da leitura literária, professor. É engraçado, né, que eu conversava com Fernanda nos bastidores e dizia a ela que a FLIRede torna-se um divisor de águas, né, na minha produção.
porque enquanto adolescente já escrevia e imaginava que ser escritor era algo inalcançável, né? E até hoje eu prefiro me definir enquanto poeta, porque é um solo bem mais confortável para mim, né? Escritor é alguém que vive de literatura e que faz disso uma profissão, pelo menos na minha visão. E antes de tudo eu sou professor também, então a Flirrede ela tem um significado muito especial porque é a minha obra sendo semeada em um dos solos mais férteis e criativos que é a própria escola. E aí é um reencontro, é um ressignificar quando eu vejo os alunos, né, lendo os poemas, recitando, falando, perguntando, né, a cada roda de conversa que eu participo das escolas, dos eventos, das ações que são postadas, né, nas redes sociais, isso alavanca um sentimento de muita gratidão. Primeiro a professora Fernanda, porque foi ela que me deu, de fato, a notícia, né, eu fiquei muito radiante, muito feliz, porque a gente escreve não no sentido de buscar esse reconhecimento, né? Eu nunca escrevi buscando um leitor ideal ou um perfil de sucesso. Eu escrevo porque, de fato, como o texto que você tinha lido no início, se eu não escrevo, eu não existo. Então, a escrita, para mim, é fome, é existência. E isso tudo vai trazendo um resultado e um saldo muito positivo, que é chegar à primeira Flirrede. E no estado que muito me orgulha, porque eu sou paraibano e santalenense e cajazeirado com muito orgulho, né? Eu estou transitando nesses espaços do sertão, e o sertão que também é muito rico em cultura, em identidade, em vivência. Então, ser evidenciado, estar à frente disso é de uma extrema responsabilidade, porque, né, você sabe que ali você está sendo lido, né, e apreciado de diferentes formas, e a gente tem que perder um pouco quando o autor, o livro é como se fosse um parto. Então, a partir do momento em que você produz o livro, aquilo já não te pertence, né? As impressões, as leituras, toda a série de circunstâncias a partir da leitura é do próprio leitor. Então, permitir isso em uma escola pública, estadual, né, esse enaltecimento a partir da minha imagem enquanto poeta é algo que eu jamais pensava. Nem nos sonhos mais belos eu pensava que isso pudesse existir. Então, assim, a todo instante, né, quando eu vejo sendo compartilhadas as fotos, as ações, eu me emociono porque eu vejo naquele instante um menino que se apaixonava por leitura, porque, de fato, a leitura me salvou em muitos momentos da minha vida. E aí, quando eu vejo os alunos sendo tocados pela literatura, que é, antes de tudo, humanização, isso tem um significado muito especial para mim. Muito bem. A professora Josélia tem o que eu quero dizer com relação a esse clube de leitura. Me parece que o clube de leitura está sendo já um fruto desse programa do Flirrede. O que você tem a falar, professora? Sim, né, de certa forma. O clube de leitura ele já tinha surgido um pouco antes, né? Aí, quando Fernanda chegou à nossa escola comunicando que haveria, né, que iria acontecer essa primeira festa literária e o poeta, o escritor homenageado seria Abraão, aí foi um passo para que de Assis continuasse, né, as leituras através do poeta, né? Incluindo outros, né? Outros autores também que foram selecionados. Primeiro, o clube de leitura foi criado para trazer esses alunos que gostam de ler e também incentivar os outros, né? Que os jovens gostam de ler, só que eles separam as leituras, né? Não é um gosto como o de antigamente, vamos dizer, né? Nós, professores, sugerimos para eles lerem obras literárias brasileiras, mas o que eles gostam? De literatura americana. Mas não deixa de ser uma leitura, né? Um ato de ler. E isso também é um incentivo. Então, de Assis, juntamente com os outros meninos, outros membros do clube, trouxeram as obras que eles gostam, né? Que marcaram, e aí ficaram debatendo. E quando surgiu a cidadezinha qualquer, aí foi o passo que ele deveria, em homenagem a Abraão, trabalhar, divulgar o trabalho dele no Clube da Leitura, e todos gostaram. Porque, na verdade, foi assim um elo. O professor Abraão, como já bem colocou aí, ele é o amante da leitura desde, né, criança, né? E ele foi como se fosse um ponto de referência para motivar o alunado a gostar de ler. Muito bacana, não é? E, ao mesmo tempo, eu gosto de saber o seguinte: como é que funciona esse clube de leitura na escola? Tem um dia, tem uma hora especial, enfim, como é que funciona?
ele funciona durante os horários de intervalo do almoço. Como nossa escola ela é de tempo integral, nós passamos o dia inteiro dentro da escola. Então, assim, o clube de leitura, o objetivo dele é trazer os alunos durante os horários dos intervalos para dentro da biblioteca, para debater autores que eles gostem, livros que eles já leram e gostem de comentar. E assim, antes desse Flirrede, onde fomos convidados para participar, já tínhamos os nossos trabalhos lá na escola, né, dando continuidade. Só que assim, foi muito difícil buscar os alunos para dentro da biblioteca, porque enquanto aluno, enquanto jovem desse mundo atual, nessa globalização, os jovens de hoje buscam mais a notícia mais rápida, né, pelas redes sociais, e deixam o livro físico de lado. Eles costumam, eu enquanto aluno e jovem, costumo comentar assim, que a gente quer saber das coisas o mais rápido possível. E aí, no meu ponto de vista, eu acho que é um dos pontos dessas crises de ansiedade que tem hoje na maioria dos jovens. E o livro físico fica ali como um simples nada na vida do jovem, ou então serve de enfeite em uma estante, e é isso. E aí fica fica aquela coisa meio que chata, sabe? De não procurar o livro físico pelo fato do hábito de gostar de ler em redes sociais, no celular, enfim. E assim, o nosso clube de leitura, ele atualmente está com 11 alunos. Pretendemos expandir para fora da escola justamente com essa ação que o Flirrede vai nos proporcionar. Estamos em momento de pesquisa para ver quantas pessoas na nossa escola gostam de ler realmente, se estão hábitos a participar do nosso clube de protagonismo. E, assim, é uma coisa muito bacana quando foi nos apresentado. Em primeiro momento, quando Fernanda foi lá na minha escola e me procurou para falar isso no clube de leitura, falar desse Flirrede, foi uma surpresa porque, assim, nós costumamos fazer homenagens a grandes escritores, poetas que já se foram, né? Partiram dessa vida e aí surgem as homenagens. Só que quando a gente foi trabalhar a obra Cidadezinha Qualquer, e aí quando Fernanda me falou que nós teríamos a oportunidade de homenagear uma pessoa cara a cara, foi assim meio que um desafio, uma surpresa e bastante... Não tenho nem palavras para comentar, como já falei, bastante desafiador, mas também gratificante de você poder falar com a pessoa, ter um contato. E aí eu me organizei com Milena, falamos para o pessoal do nosso clube de leitura, e aí fizemos um slide, uma pequena biografia sobre a vida de Abraão. Comentamos lá e fomos falar da obra que iríamos estudar, Cidadezinha Qualquer. E, de repente, quando os alunos perceberam a linguagem simples, eles se apaixonaram pela obra, eles ficaram maravilhados com cada palavra que estava ali, eles se sentiram realmente na pele, na pessoa de que o poeta quis passar. Então, assim, é uma linguagem muito simples de entender. A gente se apega gosto pela leitura. Ainda não lemos por completo, porque há pouco tempo já foi nos proporcionado o material, mas estamos aos poucos debatendo a cada encontro. Os encontros funcionam, como eu falei, no horário de intervalo durante o almoço, 2 vezes por semana. E como foi nos falado do Flirrede, nós já estamos trabalhando quanto antes, tendo mais encontros, muitas participações dos jovens e gostaria também de falar de que antes do Flirrede nós também temos uma disciplina na nossa escola que é chamada de intervenção comunitária,
onde as salas do segundo ano criam um projeto juntamente com o seu professor, e o nosso projeto da minha sala, do segundo ano de administração do ICT Cristiano Cartacho, nós trabalhamos na creche da Vila Nova, onde levamos a leitura, contação de história para crianças lá. E assim, é uma coisa muito incrível de você presenciar, de você ver, se sentir... A gente se sente o máximo contando história para aquelas crianças. E aí já foi mais um outro ponto a se colocar nesse projeto que já tem na nossa escola, e mais outro projeto também que temos na nossa escola, que é de jovens leitores, grandes escritores, onde uma de nossas professoras lá da área de linguagens, que é Leleida, professora de espanhol, juntamente com os outros professores, estão criando uma manhã literária lá na nossa escola, onde nós iremos mostrar uma obra que foram feita por os alunos da nossa escola, onde cada aluno criou um conto, e aí se descobriu na literatura, de escrever, e a cada dia é mais apaixonante trabalhar a leitura, a literatura, enfim. Então, é o seguinte, são vários projetos, a gente está sentindo, esses outros projetos que falou, a gente pode depois falar especificamente deles, mas aí eu já gosto de dizer o seguinte, quer dizer, o que está tendo bem interessante é que há uma figura viva, não é? No caso o professor Abraão, que está sendo, assim, um ponto de referência para a motivação da leitura aqui em Cajazeiras, né? A cidade de Cajazeiras, porque, na verdade, quando se falava de ler contos, ler romance, a gente já lembrava logo lá da estante com os livros, e já pessoas que se foram e que deixaram o seu grande legado. Mas é que a gente está tendo um vivo, né? Uma figura viva, jovem, que está saindo aí, brotando e mostrando aí, digamos que de uma forma metafórica, deixando aí o seu perfume para que os jovens se sentam motivados para gostar de ler. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, na escola mesmo, como é que funciona, como é o direcionamento dos professores para motivar o aluno a gostar de ler, porque a gente está percebendo que é um grupinho, não é? Ou então esse clube de leitura está funcionando assim, como se fosse assim, bom, nós vamos conquistar aos poucos, nós vamos deixar as pessoas, os alunos da escola Cristiano Cartacho, se sentir tocados. Qual é o objetivo, afinal? Como é que vocês pretendem levar isso mais à frente? Bom, eu posso responder de uma maneira e ele pode responder de outra. Olha só, na escola, você sabe como é um modelo inovador? A Escola Cidadã Integral, ela tem disciplinas diversificadas e clubes. Não só existe o clube da leitura, existem outros clubes. Então, boa parte dos alunos, eles escolhem aquele clube que eles gostam mais. Tem um clube de dança, tem um clube de música, de forró, né? E também o clube da leitura. Bem rápido. Também o do jornalismo. Mas como a escola já tem um jornal, muitos alunos não disseram, não, já que tem um jornal, não tem como haver um clube de jornal, né? Que a escola já existe, já tem um jornal, já tem a rádio. E, a partir do clube de leitura, os alunos foram distribuídos nos outros clubes, né? Só que tinha mais alunos, como eles desistiram, então eles saíram da escola, né? Foram para outros, aí foram diminuindo. Mas nós, todos os professores, fazemos parte de um dos clubes, né? Eu sou madrinha do clube de leitura e sempre estou presente, incentivando-os. Nas próprias aulas, temos leitura diretamente de contos, de peças teatrais. Acabamos também de ler o Santo Inquérito, né, de Dias Gomes, que eles vão fazer um júri simulado. Então, desde sempre, nós incentivamos os alunos a gostar da leitura, né, a ler. Independentemente de que gênero, que gosto, mas que eles leiam. Né? É isso aí. Ok. Só um momentinho, Fernanda. Milena, você quer falar alguma coisa? Bom, nesse clube de leitura, a gente começou a colocar em prática, primeiramente para saber sobre os gostos literários dos alunos. E logo no primeiro encontro,
a gente pensou assim, não, a gente vai começar a fazer uma história. Ele começou a contar uma história. E aí os alunos iam terminar da maneira do gênero literário que eles gostassem. E aí o que foi que aconteceu? Com isso, começou em tragédia e terminou em drama. E aí a gente percebeu que a maioria daquelas pessoas que estavam ali com a gente gostavam de tragédia, de drama e de romance. Então, esses três gêneros se fixaram. E acontece que, depois disso, depois de descobrir aquelas pessoas que a gente convive no dia a dia, mas não tem aquela proximidade, não tem aquela conversa profunda para saber sobre os gostos do outro, a gente começou a fazer mais parte da vida um do outro. Então, esse clube de leitura, ele não foca só na parte literária, ele também foca na socialização, porque é importante você ter essa socialização dentro do colégio. E os professores na escola, eles incentivam a gente bastante. E um desses professores é Josélia, inclusive eu sou aluna do primeiro C de informática. E ela passou para a gente ler os Lusíadas. E com o que a gente leu, a gente foi apresentar o seminário. E foi bastante complicado, porque assim, não é pequena a literatura, mas a gente dividiu as partes, cada um estudou a sua e a gente apresentou sobre o livro. Então, eu acho que é importante os alunos terem a literatura presente dentro de si, até porque quem lê muito escreve bem melhor. A literatura ela é constante na vida das pessoas. E também puxando a parte de que a gente tem uma matéria na escola chamada eletiva. E essa letiva que eu faço parte, que de Assis faz parte, é de jornalismo. Me desculpa, eletiva ou letiva? Eletiva. Eletiva. E como a gente faz parte da eletiva do jornalismo da escola, acontece que uma vez a gente até veio aqui e participou de um programa, pela parte da manhã. E a gente falou justamente sobre isso, porque quando você lê de forma mais aprofundada, quando você pega gosto por aquela coisa, o fato de você levar uma notícia para as pessoas da escola fica bem melhor, porque você não só conta o que está acontecendo, você sabe contar, você sabe o que você está falando, porque você pesquisou sobre aquilo, porque você leu aquilo. Então, é de extrema importância a leitura nas escolas e eu gostaria muito que os professores eles incentivassem os seus alunos, porque quando chegar no Enem, quando for mais para frente, os alunos vão necessitar daquilo. Então, é de extrema importância. Muito bem. Fernanda, tem alguma coisa mais a colocar? Só que a sociedade compreenda, através desse momento, que o FLIRED é um convite, é um chamado nessa festa literária para que essa paixão nasça no coração de cada um e que os nossos alunos se tornem leitores. Aquele que nós conquistamos vai conquistando mais um. Nós só estamos começando. Esse é o primeiro ano FLIRED. Vem outros anos à frente. A ação continua com uma ação da Secretaria Estadual da Educação. Nós estamos colocando a Escola de Cajazeiras como espelho, mas a ação ela se desenvolve nos 15 municípios abraçados pela 9ª Gerência de Ensino, pelas nossas 42 escolas, do ensino fundamental ao ensino médio. Então, todas as escolas estão promovendo ações nesse sentido, do nosso aluno do ensino fundamental ao nosso aluno do ensino médio, lançando essa semente dessa paixão. Conquistamos todos ao mesmo tempo? Sabemos que não. Mas um que nós conquistamos chama o outro à conquista. Nós estamos lançando a semente dessa festa literária, que nesse ano tem o tema Leitura Literária, Identidade Cultural, e com muita alegria e honra homenageia Abraão Vitoriano. E agradecemos a acolhida da professora Maria do Carmo e a comunidade e a sociedade que nos acolhe, as nossas escolas estaduais, que escolhem elas para os nossos alunos, para os nossos jovens, para que vocês vejam as sementes que nós lançamos na nossa escola. Abracem. Nós iniciamos o trabalho na escola e precisamos que vocês nos ajudem a regar na sociedade. Então, esse é o passo, esse é o primeiro ano FLIRED, Festa Literária da Rede Estadual de Ensino da Paraíba. Essa festa literária acontecerá de 18 de novembro a 5 de dezembro, né? Exatamente. Ela abraça de modo mais intenso esses meses de novembro e dezembro,
tem sido mais intenso esse final de quarto bimestre, mas, na verdade, a semente ela foi lançada no início do segundo semestre, pela Secretaria Estadual da Educação. Nós fomos preparando as escolas, apresentando a proposta, orientando, fui visitando as escolas, junto com Luciene, que é do PSE, quando nós fazemos as nossas visitas de acompanhamento, nós fomos explicando, fomos conquistando os nossos professores, porque o professor que se apaixona pela proposta faz com que seu aluno se apaixone mais facilmente. Uma coisa, tem um horário desse evento? Tem algum dia de horário assim? A programação do FLIRED ela é estabelecida pelas próprias escolas. Então, cada escola estabelece o seu programa de execução e apresenta para a sua comunidade, para que a comunidade participe. Como, por exemplo, na escola que os meninos estão representando, no Cristiano Cartacho, eles tiveram um calendário da reinauguração da biblioteca, das atividades do clube de leitura, o FLIRED praça, o FLIRED social. Então, não há uma perspectiva que, nesse primeiro momento, pontualmente, há um dia D, até mesmo pela questão da demanda das ações. Todas as escolas estão desenvolvendo, conforme o seu cronograma de atividades. O que nós temos é o dia D, que é o FLIRED Solenidade, que é a ação da gerência que traz o momento em si em que o autor é homenageado, que está para acontecer no próximo dia 28 de novembro. Muito bem, então os nossos parabéns, né? O FLIRED é um pontapé, está iniciando, está começando a trajetória. Parabéns para o trabalho, parabéns para toda a equipe, parabéns para a Secretaria da Educação do Estado da Paraíba, que está aí com essa luz com relação à importância da leitura e da leitura literária, porque é muito importante e que às vezes fica assim de lado a leitura dos livros, né? Não querendo menosprezar a leitura online, mas a leitura dos livros ela nunca pode deixar passar, ela nunca pode ficar esquecida. Parabéns para os alunos por essa visão enriquecedora, inovadora. Sucesso para vocês. Parabéns para os professores, representar todos os professores da Regional de Ensino de Cajazeiras, que está aqui esse trabalho, né, de motivação da leitura. Sucesso para vocês. Nós vamos ter uma pausa para os comerciais. Voltaremos no segundo bloco com o professor Abraão falando sobre o livro Cidadezinha Qualquer. Então, uma pausa, voltaremos daqui a pouco. É o programa Diversidade em Foco, apresentando hoje o assunto FLIRED e o livro Cidadezinha Qualquer. Agora, nesse segundo bloco, o professor Abraão, que é autor do livro Cidadezinha Qualquer e outros livros, hoje ele vai falar sobre o livro Cidadezinha Qualquer. Professor Abraão, o livro Cidadezinha Qualquer, ele tem tudo a ver com o cotidiano das pessoas que moram em cidade pequena. A gente percebe também que há um certo saudosismo, mas afinal, conta aí assim, o resumo do livro Cidadezinha Qualquer, que foi publicado agora em 2018. Cidadezinha Qualquer foi publicado em 2018 pela Grama Editora. Antes disso, eu já tinha publicado os livros Pétalas Raras, em 2013, e Estado de Graça, em 2014. E durante esse jejum poético, né, de um certo tempo, eu senti essa necessidade de escrever sobre o sertão. Mas o sertão a partir da minha vivência enquanto criança. E uma vivência que é universal pelo fato de que o que eu vivi foi vivido também por muitas outras crianças.
morar no sertão tem um significado muito especial e que às vezes se torna um pouco desvalorizado, culturalmente falando, por imaginar que o sertão só é seca, fome, né? E aí a minha vivência no sertão foi uma vivência muito rica em experiências, em significados, né? O ideário do poético, de morar numa cidade com menos de 7 mil habitantes, de todo mundo se conhecer, de apreciar o pôr do sol, de ficar feliz com a chuva. E o livro foi surgindo a partir disso. Cidadezinha Qualquer é dividida em 2 partes. Na primeira parte nós temos a prosa poética, que são os retalhos, e na segunda parte nós temos a linha, que são os poemas. Então, a linha que vai costurando esses retalhos de memória e vai compondo esse livro. O título Cidadezinha Qualquer se remete a um poema de Carlos Drummond de Andrade, que tinha também uma paixão por uma cidade muito pequena, né, mineira. E aí, a partir disso, eu pensei, Cidadezinha Qualquer é bem provocativo para a gente pensar o que é que tem de qualquer e por que é cidadezinha, né, esse diminutivo. Então, é a memória de uma criança no sertão. Tem um saudosismo, né, tem esse aspecto mesmo de valorizar o que foi vivido, mas ao mesmo tempo é um resgate da nossa identidade, porque não existe árvore sem raízes. E as nossas raízes, elas precisam ser valorizadas. Então, o livro foi pensado nesse sentido. De aventuras que necessariamente não são minhas, porque a gente precisa sempre ter, claro, o distanciamento entre autor e obra, né? Porque não significa dizer que eu só escrevo o que eu vivi. Eu também ouvi, eu também vi, eu também soube, eu também pensei. E tudo isso trouxe, né, os retalhos que costuram esse livro. Então, eu estava relembrando que eu já tinha visto esse título, Cidadezinha Qualquer, mas nem lembrava mais que era do poeta Carlos Drummond de Andrade e que tem uma outra situação de conteúdo do livro. Mas aí o livro, a gente lendo assim um pouco do resumo, fala aí uma lembrança aí que você poderia colocar assim para as pessoas saberem como é esse saudosismo que está colocado lá no livro. É engraçado porque assim a gente pensa na cidade, muitas pessoas associam um livro à cidade de Santa Helena, mas é engraçado que quando chega às mãos de outros leitores de outras cidades, eles dizem: eu também vivi isso, eu também passei por uma situação parecida. Tem muitas imagens, né, no livro, é um livro de imagens, e uma das imagens que eu tenho da minha infância e que talvez assim repercuta de uma maneira muito natural, quando eu penso na minha cidade, eu penso na linha do trem. A minha cidade de Santa Helena se desenvolveu a partir, né, da passagem do trem pela cidade, das casas de turmas, né, dos ferroviários, e a cidade foi crescendo e se desenvolvendo. Então, a linha do trem, ela separa a cidade. E essa linha do trem, ela traz uma ideia de infinito. Porque, enquanto criança, para onde ia aquele trem? O trem passava todos os dias, né? A gente sabia o horário que passava e a gente via aquelas pedras, né, que o trem lançava e o trem passava. Então, é meio que uma metáfora da nossa vida, né? Nostálgico, porque você pensa, o trem foi para onde? E esse trem chega quando, né? Então, a imagem da linha que vai se perdendo no horizonte e do pôr do sol. Porque a gente via que no final da linha do trem, que nós alcançávamos até então com o nosso olhar, tinha o pôr do sol. Então, são dessas imagens, né, que eu fui realmente me alimentando enquanto poeta. Eu costumo dizer que eu não seria o mesmo poeta se eu não tivesse nascido em Santa Helena. Santa Helena é uma cidade que me energiza. Quando eu vou entrando na cidade, que eu olho para a igreja, que eu olho para as pessoas, para a simplicidade, né? Que há aquela música de Chico Buarque, quando ele fala de gente humilde, né? Que vontade de chorar. A gente vê aquela pessoa tá ali sentada na calçada e vendo a vida passar, esperando das 9 horas da noite para o Aracati chegar e poder trazer um pouquinho de paz, né? Para o calor que nós enfrentamos o dia todo. Então, isso tudo faz parte da minha memória afetiva e, de alguma maneira, contribui para a minha formação enquanto poeta e enquanto sujeito social. Quer dizer que o livro Cidadezinha Qualquer, ele, enquanto literatura, não é? Enquanto ficção, ele é para todos, cada qual, quando lê, faz as suas referências, mas para você também é uma grande marca de recordação e de também marca do seu berço, não é? Do seu berço. Porque, Maria do Carmo, eu penso que em muitos momentos a gente esquece de reverenciar os nossos, né? A gente fica pensando e reverenciando o que é muito de fora.
E o que é de dentro, o que a gente vê todos os dias. Se você observa o repentista, para nós não tem a mesma valorização que um cantor de uma cultura pop. E não é aqui o nosso sentimento de fazer competição, mas de também olhar para o repentista enquanto artista, de olhar para o poeta popular enquanto arte, enquanto literatura. Né? Quando você lê Patativa do Assaré, você se apaixona, porque você entende que ele retrata o Ceará, né, na sua dureza e na sua glória, a partir do cordel. Então, Cidadezinha Qualquer é uma tentativa desse resgate. Embora a obra não tenha sido pensada nesse sentido, mas todos os que leem voltam com essa repercussão. Ano passado foi leitura obrigatória da Faculdade de Santa Maria, a obra Cidadezinha Qualquer. Esse ano foi o livro que me impulsionou para a Flirrede, né? Foi um livro motivacional para a Flirrede. E é um livro que teve um alcance que eu jamais imaginava, que as minhas 2 primeiras obras não tiveram. Talvez por falar ao ouvido do leitor. Carlos Gildemar Pontes, que fez a apresentação, naquele instante ele dizia assim: é a criança que habita em nós falando sobre infância. E uma infância que tem momentos, porque o livro fala de glórias, fala de alegrias, fala de reunião de famílias, fala das mulheres, porque a mulher é uma marca muito sagrada na minha literatura. Eu me orgulho muito de dizer isso. Vocês me inspiram. Eu escrevo sobre mulheres e a mulher que está ali, né? Tem muitas passagens no livro, por exemplo, que falam da reunião de famílias, porque eu cresci em um lar que é muito mais habitado por mulheres, era muito mais habitado por mulheres do que por homens. Então, as minhas tias, a minha mãe, a minha irmã, as minhas avós estavam todas ali reunidas e a gente ia aprendendo o que existe de mais materno, de mais sensível, né? As conversas que existiam antes da procissão, a preparação da roupa, engoma essa roupa, tira os bobs do cabelo, coisas que são tão assim que hoje eu sinto saudade de vivenciar isso enquanto menino. Então, é interessantíssimo. Eu sinto agora você falando do livro Cidadezinha Qualquer, e aí aqui na minha cabeça passando o seguinte, que coisa bacana, né? A gente está sentindo agora a importância de se valorizar essa questão da origem, né? O Cidadezinha Qualquer para você é tão importante. Você mostrando através do livro, dentro de um aspecto de ficção, não é? Mas mostrando como é bom a gente olhar para nossas origens, olhar para o que nos rodeia. E isso vai inspirar tantos por aí afora, não é? A tantos escritores, professores, alunos, as escolas passarem a... Isso é tão importante, porque, quem sabe aí, algum aluno vai lá, faz a sua história. Aqui onde desse ver, um professor trouxe um livro de história dos próprios alunos. Então, é daí que começa essa coisa tão bacana, que às vezes as pessoas acham que a coisa é tão distante. Ah, mas os escritores, já está aqui Abraão na nossa frente, né? Em corpo e alma. E aí, de onde? Ah, de Santa Helena. Não é lá do sul do país, não. Com todas as nossas homenagens e as nossas considerações aos escritores, aos grandes escritores, mas Abraão é aqui do Nordeste, é aqui onde? Santa Helena, cidade do Alto Sertão Paraibano, e que tem toda essa simplicidade. Que coisa bacana! Isso eu acho que é assim uma luminosidade muito grande no campo literário, né, brasileiro. E por outro lado, também ver que isso é muito bom para o aluno, para esse trabalho de ver você como um escritor, o grande exemplo que está dando, não é? O que não está a carga de motivação para a garotada jovem que está aí e que é tão desinteressada à leitura, não é? Que você pode ver. Mas eu gosto de saber, você tem mais alguma coisa de falar sobre Cidadezinha Qualquer? Porque eu gosto de literatura, eu acho tão bonito, porque a gente sabe o que há nas entrelinhas de um texto literário. A gente sabe o que acontece, né, num conto, não é? No conto, principalmente, no romance. É tão bacana que eu fico assim, lembrando assim, da recordação das aulas de literatura. O que você tem mais a falar de Cidadezinha Qualquer? Eu começo pela capa, né? Eu não estou aqui. A capa é a imagem, a silhueta da Igreja de Santa Helena e o poste, né? A primeira luz acesa, porque durante algum tempo na nossa cidade, hoje não, né? Nós já temos uma tecnologia bem mais avançada, mas durante muito tempo na nossa cidade precisava-se acender um gerador para
ligar a luz dos outros postes. E eu cresci vendo isso. Meu avô ia lá com um rodo e ligava o poste da casa dele e acendia a cidade. Então, durante muito tempo na minha cabeça, perpetuou essa ideia de que meu avô era o grande inventor da luz. Porque ele ligava com um rodo e a cidade se acendia, né? Então, são imagens como essa. E cidadezinha qualquer, Maria do Carmo, é o meu filho mais amado. Porque é um filho que nasce de mim para mim. Porque todos os reflexos que são feitos a partir dele voltam, né? E as pessoas se emocionam, né? Eu ouço comentários de filhos ausentes que estão morando em São Paulo, que estão morando em outros lugares do Brasil e que leem um livro e dizem: eu estou com vontade de voltar para Santa Helena. Eu quero ver isso de perto. Porque o livro ele foi ganhando dimensões também em vídeo, né? Eu fui produzindo vídeos também, recitando os poemas, mostrando imagens da cidade. Porque é, antes de tudo, um aspecto de memória. E a memória é algo que a Adélia Prado diz tão bem, né? O que a memória ama fica eterno. E aí o que você ama fica na sua memória. É o cheiro, é o toque. Veja que enquanto a gente conversava, você já recordava outras coisas. Então, essa possibilidade de memória é que vai enviesando todo o livro. E Cidadezinha Qualquer é um livro que fala de uma maneira muito terna, de uma maneira muito branda, sobre diferentes assuntos. Fala até, inclusive, sobre a própria morte. Né? Fala de sentimentos ora felizes, ora engraçados, como a descoberta do primeiro automóvel. Meu avô morreu com 102 anos e ele nasceu em 1915. Então ele viu a chegada do primeiro automóvel a um distrito de Souza. Eu não sei se ele viu, mas pelo menos ele contava. E aqui a gente não está na parte, né, da história, de descobrir de fato, mas era o que ele nos contava, que quando chegou esse primeiro automóvel, todo mundo pensava que era a besta fera. O boi Zebu, né? O Satanás que estava entrando no povoado e os homens correram com espingardas, as mulheres foram fazer oração porque estava chegando o fim do mundo. E isso tudo eu ouvia e fui reproduzindo no livro. Porque era uma vivência, eu ficava imaginando, mas como é que chegou o primeiro automóvel? Porque quando eu cresci já tinha automóvel, então na minha cabeça, como é essa chegada? Só que ele vivenciou. Então é dar voz àqueles que não aparecem muitas vezes na literatura. É engraçado, porque aí já é um projeto futuro. Eu tenho muita vontade também de escrever sobre o ser mulher no sertão. E não muito antes do feminismo chegar no sertão hoje como uma pauta, né, como um conteúdo mesmo, tão discutido e tão necessário, porque a gente sabe o quanto a mulher enfrenta diferentes preconceitos, mas falar da mulher macho, sim senhor. Né, dessa mulher que existia e que não tinha sequer dimensão de como isso tudo acontecia e que ainda assim lutava e persistia. Talvez por inspiração da minha bisavó, que era uma mulher que morreu sozinha, com um espingarda do lado, valente. Se as pessoas fossem lavar roupas no açude, perto da casa dela, tinham que pedir permissão a ela. Ela não tinha medo de ninguém, ela ia para a roça sozinha, ela cuidava do gado, cuidava da lida. E foi uma mulher que morreu lá com seu cachimbinho e dizendo: eu mando na minha vida. E eu ficava assim, admirado, com 5 anos, como é que essa mulher tinha tanta força. Então, quando eu falo em homenagear as mulheres, é justamente por essa força que existe e que é necessária a cada instante. Então, Cidadezinha Qualquer fala de diferentes temas, é uma leitura para qualquer pessoa, não tem assim, é uma censura, não é um livro que tem censura, é um livro que pode ler crianças, porque essas crianças precisam ler, inclusive os próprios alunos, para pensar o que existe antes de mim. Eu não sei se você concorda, mas os nossos jovens hoje muitas vezes não sabem o que aconteceu lá atrás. Não sabem as marcas identitárias que nós trazemos e que fazem ser quem você é e que fazem ser quem eu sou, né? Nem despertam para a história. Todos nós temos a nossa história. Mas, Abraão, você tem mais alguma coisa a falar do livro? Tenho. Eu até, né, tinha dito a você de uma leitura, né, para que a gente possa... E assim, eu escolhi esse texto que fala justamente sobre a chuva. É curtinho, é um poema, porque não existe nada mais feliz para o sertanejo do que a chuva. A chuva chega e todo mundo muda de humor e a felicidade volta a reinar, né? É um momento, assim, esperado por todos. O nosso espírito muda, né? Tudo se modifica. E na infância a gente esperava muito por chuva. Então, eu escrevi esse poema que diz mais ou menos assim. Tá para você ou tu quer que eu ajude? Tá? Pingo a pingo, posse se criando na calçada. A mãe apara a água para lavar os troços. A vizinha corre, esqueceu rodilhas no varal. Na praça à noite, taiocas e borboletas miúdas. A gente vestia camisa de frio, contava história. Um homem de uma perna só subia a ladeira mal assombrada. Vento fresco na nuca. Menino ia deixar menina em casa. A chuva colhia a alegria.
Então, é um poema que fala justamente sobre isso. Quando começava a chover, a nossa alegria de compartilhar esse momento, de ir para a praça depois da chuva, né? Depois de estar tudo aguado, tudo fresquinho, e a gente sentava e via muitas coisas acontecerem, né? A sensação, às vezes, esquisita de vestir uma camisa de frio, porque era aquela coisa que estava bem escondida no nosso guarda-roupa, porque não se tinha tanta necessidade. E tudo isso vai sendo resgatado a partir dessa memória, porque para qualquer lugar que eu for, Maria do Carmo, cidadezinha qualquer vai me acompanhar, porque está dentro de mim. É um livro que habita o lugar mais íntimo que existe em mim. Então, onde eu estiver, sobre o que eu estiver falando, eu vou estar falando sobre o Abraão, que é sertanejo, que é poeta, que é de uma cidade do interior e que é, antes de tudo, um homem paraibano. Eu sou paraibano e isso me orgulha muito. A prosa tá tão boa que eu já estou fazendo o convite aqui ao vivo ao professor Abraão para ele voltar aqui aos estudos aqui do Diversidade em Foco. E eu já estou dizendo assim, agora, desse próximo mês, eu não digo na próxima quinta-feira, mas com certeza, porque tem mais coisa para a gente discutir. Não vai dar tempo mais hoje, né? Mas aí, com certeza, Abraão vai voltar aqui para a gente falar. Abraão, por favor, já esteja convidado, a gente depois vai agendar, viu? Agora, talvez nesse período do Free Rede, você vai voltar, porque tem uns assuntos bem interessantes com relação à leitura, enfim, uma série de coisas aí que o professor Abraão pode passar. É uma contribuição assim, enriquecedora, maravilhosa. E principalmente quando estava no negócio de leitura, eu também sou professora de língua portuguesa e a gente sabe como é a situação. Então, professor Abraão, a gente agradece a sua participação, das meninas do Free Rede, Fernanda, os alunos Milena, Francisco de Assis, a professora Jocélia, não é? Que veio aqui, e a coordenadora do programa que tem na Regional de Ensino com relação à questão familiar, né? A questão do... Então, a gente agradece todo o coração, foi maravilhoso, enriquecedor. A gente se sente feliz com esses trabalhos inovadores que estão acontecendo. A gente está percebendo essas estrelas novas que estão aparecendo na escola, na rede estadual, na rede municipal, que não é mais só o ensino superior, que tem aí todo aquele conjunto de pessoas aí com uma carga de conhecimento maravilhoso. Mas aí tá aqui tanta gente, você, a gente parabeniza, muita sabedoria, cada vez Deus te abençoe, assim, e que meus parabéns e continue com essa saúde mental bacana. Então a gente agradece, você faz as suas considerações finais, se despedir por enquanto. Pronto. Esse livro é seu. Obrigada. Para que você possa ler e no nosso próximo encontro você possa fazer de fato as apreciações a partir do que você sentiu, a gente possa conversar também um pouco sobre isso. Trago novamente a importância desse momento da Free Rede, né, de ser o autor homenageado, da responsabilidade e da necessidade de inspirar os alunos à leitura. A leitura salva vidas, a leitura pode salvar o mundo. Isso não é utopia, é realidade, porque eu sou prova viva disso. E, por último, dizer, né, agradecer esse momento, esse carinho, o nosso contato, porque é um espaço, é um feedback. A gente vai conversando, vai aprendendo, né, vai se descobrindo. E dizer que a literatura é sempre a minha primeira e a minha última casa. Obrigado. Pois é. Então, o Diversidade em Foco está terminando por hoje. Os nossos agradecimentos pela sintonia nessa tarde maravilhosa de enriquecimentos ligada à literatura, não é? A essa arte, onde a palavra é justamente o objeto principal. Voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço a todos, um beijo nas crianças, generosidade com os idosos e sucesso na Free Rede, Feira Literária de Ensino do Estado da Paraíba. Até mais, até breve.